questões que eu fiquei na dúvida também aqui, Bruna. Você falou sobre a dificuldade de você se comunicar com a família, né? Sim. Não tinha nenhum contato, nem físico, por exemplo, dela saber, dos seus familiares saberem como é que você estava, ou você não tinha coragem de falar com eles? Qual era o período que vocês se comunicavam? Assim, ligação sempre tinha alguém acompanhando, porque tinha um lugar que chamava telefone, era uma sala específica pra isso. Então, todas as vezes que e tinha uma irmã específica que trabalhava nesse ofício. Então, não era qualquer irmã que trabalhava, porque ela ali era o controle. Então, você falava com a sua família. No início, quando você entrava, você já era orientado a não falar dos problemas que acontecia ali dentro, porque falava assim, a sua família não vai entender, porque você tá saindo de casa, você tá vulnerável. Então, todo o sofrimento que você passa aqui, se você falar com a sua família vai querer tirar você daqui. Então, a primeira orientação que a gente recebia era essa, não conte para a sua família. E automaticamente a gente tinha a nossa formadora do nosso lado que estava ouvindo a gente falar. Então, a gente não contava para as nossas famílias os nossos problemas. Por isso que quando eu saí, a minha mãe, ela se assustou, porque ela nunca soube de nenhum problema meu. Né? Ela nunca soube de nada. Minha mãe ligava pra mim e os pais podiam ligar uma vez por mês. No convento, era assim, tipo, 5 minutinhos. Como você tá, tal? Mas sempre quando os pais ligavam, chamava a pessoa e a formadora estava junto pra receber a ligação. Então você nunca tinha um momento, a não ser que sua família viesse te visitar. Isso, né? Não tinha nada tinha visitas, assim, era 1 hora, pra quem vinha perto era 1 hora, 2 horas no domingo. Tipo visita de cadeia. Exatamente, quase uma... Era bem isso, Aí a família trazia o que você gostava de comer. Nossa, tinha um jumbo. Sim, Mas aí você também não falava, porque você já era orientado. Então, assim, já colocava na sua cabeça que a sua família não ia compreender. Então, a sua família era um empecilho pra sua vocação. Não pode reclamar, não... Isso. E a sua família é um empecilho. A sua família não quer perder você. Então, automaticamente, eles vão fazer de tudo. Era muito criado assim. A gente não podia mesmo ter vínculos com a nossa família. Não podia ir em casamento. Eu não fui no casamento da minha irmã. Eu tenho uma única irmã, não pude ir. Mas claro que tinha as irmãs que... Não pode ou você foi aconselhada a não ir? Não pude, ela não deixou. Ah, é de proibição mesmo? É, proibido, era proibido. Ela, mas não sei outros conventos, no que eu estava, tá? Isso é muito malvadeza. Sim, mas tinha irmãs que eram bambambãs que foram no casamento das irmãs. Porque aí essas daí, a família tinha um pouquinho mais de dinheiro, era benfeitor do convento. Então, assim, era o tratamento e as regras eram de acordo com aquilo que você podia oferecer, entendeu? Era assim. Isso é a minha vida, isso era onde eu estava, tá, gente? Então, assim, vão falar, no meu lugar não era assim. Ok, maravilhoso, mas onde eu estava era assim. Só mais uma questão que ficou. Você fala muito aí da separação da alta cúpula e dos mais baixos, né? A ralé. A ralé. Vamos falar ralé, né? Como que você se tornava parte da cúpula? E se era possível também ou não, se era já estabelecido quem era da patota, quem não era? Era por tempo de casa ou era por, não, a hierarquia, por voto perpétuo só? A hierarquia prevalecia muito. Tipo assim, se uma irmã de votos perpétuos, você tava saindo com uma irmã de votos perpétuos, você era postulante, a gente usava uma capa, você tinha que segurar a capa dela. Tivesse Coca e Dolly, as perpétuas tomavam Coca e você tomava Dolly. Sempre era assim, o melhor para de hierarquia ia subindo. Você servia a hierarquia. Mas você podia ser uma perpétua e não ser da hierarquia, ser uma irmã simples. Pra você ser das poderosas, já era lá de baixo, elas iam te observando seu perfil, né? Como que você era. Se você era totalmente manipulável, se você era... Era o peixe de alguém, então né? você já era observada desde... Porque você é totalmente... O tempo desde que você entra. Aliás, desde o vocacional até o último instante, você é observada. E aí você vai vendo, essa daqui, ela serve pra isso, ela serve pra aquilo, ela serve pra isso. Então, eu não era, por quê? Porque eu não puxava o saco. Puxar o saco também é uma grande coisa. Então, você ficar nos grupinhos, puxar o saco, servir elas, não questionar. Não questionar é um primeiro passo, porque você é manipulável. Então era assim. Então já existia essa observação de perfil. E se eu fosse uma irmã simples, tinha algumas irmãs que eram simples, assim, muito simples. Então elas iam trabalhar nas coisas simples. Elas iam morar, por exemplo, no sítio e costurar o hábito das freiras e trabalhar ali. Não tinha trabalho pastoral, não tinha essas coisas grandes. Então, era isso, gente. Era a observação mesmo do perfil. Não eram as mesmas oportunidades. Não eram. Era de acordo com o que você podia oferecer. Você falou que podia só ler livro católico, só... Sim. Fábio de Mello, então, poderia. Não podia, porque o padre Fábio de Mello, ele escrevia, por exemplo, tem um livro dele que chama Quem Me Roubou de Mim, que ele fala do sequestro da subjetividade, e ele trabalhava muito a questão da psicologia. Então, essas coisas não eram bem vistas no convento. Um psicólogo, ele só podia atender a gente se ele fosse escolhido, ele era direcionado. A gente não podia falar, madre, quero ir na psicóloga.
Não podia. Então, Só? Augusto Cury não podia, porque elas falavam assim, é autoajuda. Elas denominavam livros de autoajuda, sendo que muitas coisas eram de autoconhecimento. Então, assim, se a gente citasse algum livro, tinha até um livro que era católico, chamava Teologia da Vida Consagrada, escrita por um padre redentorista. E ela deu esse livro pra gente ler nos nossos retiros. Só que nesse livro, esse padre redentorista, ele questionava alguns comportamentos da vida religiosa. E aí a gente foi mostrar, o padre redentorista tá questionando. Ela proibiu. Porque havia o questionamento. Então, assim, todos os livros eram direcionados. Chegava a doação de livro no convento, já ia ali o que pode, o que não pode ficar. E era a alta cúpula que decidia o que se ia ler. Era elas que decidiam. Então, o padre Fábio de Mello não podia por isso, porque era um livro que abria a nossa mente. Por exemplo, quando que eu fui entender que eu estava sofrendo um sequestro da minha subjetividade? Quando eu li esse livro. Porque eu falei, mas peraí, eu tô sofrendo algumas coisas que tá aqui dentro. Eu tô me sentindo dessa forma. Eu comecei a entender os meus sentimentos. Porque eu sentia tristeza, eu sentia indignação, mas eu não sabia dar nomes. Eu não sabia. Então, eu comecei a entender através disso. Aí foi proibido de ouvir. Então, tudo era proibido. Tudo que te colocasse... pra fora. E, por exemplo, eu era uma irmã que eu me dava bem com todas as irmãs. Eu não tinha briga. Eu nunca briguei no convento. Eu nunca tive uma discussão nem com essas daí. Era a minha forma de ser. Então, eu me dava muito bem com todas. Não batia a boca. Nunca. Eu não tenho esse perfil de bater boca. Na minha vida, eu não consigo me Quando lembrar. você não concordava, simplesmente ficava quieta. Eu ficava quieta, mas a minha forma de ser era diferente, né? A minha forma de agir era diferente. Então, por exemplo, eu era perpétua. Eu morava na casa dos postulantes. Aí colocava a coca pra mim, eu tirava a minha coca, colocava pra ela e botava a Dolly pra mim. Eu fazia essas coisas. Sei. Então, isso era uma afronta, entendeu? Ou não queriam dar comida pro mendigo, eu ia lá, descia e dava. Eu afrontava. Eu respondia com ações. Então, era afrontosa, nesse sentido, não com palavras. Então, era dessa forma, os perfis, a forma como tudo acontecia, tudo já era construído, você era constantemente observado. É isso. Você falou do Papa, o que você pensa sobre o Papa Francisco, né? Eu Ele tem uma gosto. linha diferente dele. Gosto dele porque eu acho que ele faz os enfrentamentos, ele tem coragem de falar algumas verdades que outros papas não tiveram, né? Por exemplo, na questão dos abusos de criança, né? Ele é muito mais aberto, porque antigamente se escondia. A igreja escondia muito, porque não queria manchar o nome da instituição. Então, hoje a gente tem denúncias, por exemplo, que os papas sabiam de várias situações e eles ficavam calados e eles escondiam. E o Papa Francisco não. Não sei se você já foi a Aparecida do Norte. Já. Esses últimos tempos. Você Não, viu? não, faz tempo. Tá, mas não sei se quando você foi, mas estavam fazendo na parede de fora, todos uns ícones, coisa Não, mais linda. não vi. Tá todo trabalhado em ícone, toda a igreja. E esse padre, acho que ele é bispo, eu não sei, ele é alguma coisa alta da igreja, da hierarquia. Ele que era o responsável artístico dessa obra, ele fez também Lourdes. Toda a igreja de Lourdes é ele que fez. E ele foi expulso agora da igreja porque ele abusava sexualmente de freiras durante 30 anos. Ô, louco. Então ele foi expulso. Então aquele cara que fez toda aquela questão da cúpula lá da igreja todinha de Aparecida, ele é um abusador. E foi denunciado e o Papa Francisco não escondeu. E ele foi expulso da igreja e ele vai responder, né, por isso. Só que aí as pessoas não falam, né? Não falam sobre isso, mas ele é uma pessoa conhecida. Ou um padre que esses Que dias foi absurdo, acusado. não sabia, Um não. padre famosérrimo, que é o padre Alexandre Pacioli. Ele é muito famoso. Ele, pregava sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Ele é esses padres assim, santidade, 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 pecado, 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 inferno, inferno, inferno. Foi acusado do quê? De abuso, de estupro de mulheres, tá? Agora foi denunciado. Não sei nem se ele tá preso. Ele tava, acho que, em casa, preso em casa, porque tava doente, uma coisa assim. Sei, mas já foi... Eu não sei como que tá a questão, mas ele já foi indiciado, tudo. Tá tudo... Supostamente ou ele é? Ele é. Ah, É, nossa. sim, já foi. Então, assim, claro que vão dizer que não é, né? Mas foi. E aí a pessoa falou que denunciou lá pro bispo, mas eles foram passando pano. Então isso acontece. Mas o Papa Francisco, ele tem coragem de enfrentar isso. Só que tem outra ala da igreja que não aceita. Que é totalmente contra. Porque tem Então, uma ele parte... Ele tá sofrendo uma... Tá tendo uma Sofre briga muito, lá dentro. Muito, muito. E assim, porque eles falam que ele é progressista, que ele é comunista, isso, aquilo. E na verdade ele... Fala até que ele é um anticristo também. É, anticristo também. Mas você acha que ele é anticristo? Não acho que ele é anticristo, não acho. Já ouviu esse papo, né? Já ouvi, sim. Sim, na igreja. É que a história da igreja tava com 2 papas, né? Tipo, Bento XVI. Nunca aconteceu isso na história da igreja, né? Então, assim, os finais do tempo, 2 papas. Aí falava assim, o papa verdadeiro é o Bento XVI e não o Francisco. Já começou essa teoria com isso, entendeu? Conspiratória. É, por causa de ser 2 papas. Mas quem quis renunciar foi o Bento XVI. Mas por que ele quis renunciar? Porque ia estourar escândalos. Tem vários escândalos, Ah, ele né? sabia de coisas que Sim, iam o estourar. documento lá do Vatilix, lá que
de roubo no Banco do Vaticano, aí o mordomo dele pegou documentos do quarto dele e lançou. Esse foi o grande motivo. Ah, é? É. E também nesses documentos, eu estava assistindo um documentário que tem ligação, não sei se você ouviu falar daquela menina que desapareceu do Vaticano. Não. Tem um documentário que chama Menina Desaparecida do Vaticano. É a única pessoa desaparecida da história do Estado do Vaticano. E ela tem ligação com a questão da máfia da igreja. Então, dentro desses documentos, porque tem uma teoria que diz que ela não morreu, que ela foi mandada para um lugar, tipo um convento, e ficou presa lá. Tem uma teoria. Não falar, Só que dentro desses documentos tem uma questão de verbas relacionadas para uma pessoa que estava em um determinado lugar durante anos, um convento, e essa pessoa recebia determinadas somas em dinheiro e tinha a questão com o nome dessa menina. Tem uma teoria. Eu não sei se é verdade ou não. Então, assim, tem várias ligações com muitas coisas. E que o Banco do Vaticano, de fato, tem ligação com a máfia? Tem. Porque ali eles demonstram. Tem um mafioso que ele é enterrado dentro do cemitério de uma igreja lá do Vaticano. A encontrar o túmulo dele. Então, assim, várias ligações. Só que, por exemplo, nós estamos no Brasil. A gente nem entende o que é Vaticano. O povo nem sabe o que é Vaticano. O povo acha que o Vaticano é a cúpula de São Pedro, a capela de São Pedro. Igreja, né? A igreja, né? A catedral lá, a igreja, não sei como é que fala. É um país, né? Isso, é um país, é um estado, que o Papa é chefe de um estado, que lá existe uma moeda que é própria deles, que tem uma estrutura política, como que aquilo foi construído. Então, e você acha que eu aprendi tudo isso no convento? Nada. Absolutamente que não, né? Claro que não. Que eu aprendi, mas só que no convento a Madre vivia muito na Europa, então ela trazia muitos bispos, trazia muitos cardeais. Então eu via a igreja dentro, eu via por dentro, assim, os bastidores dessa realidade. Historicamente, não. Quando eu saí, eu comecei a estudar. E aí eu comecei a entender, comecei a ver, então por isso eu comecei a questionar. Então, assim, o povo enxerga a Santa Madre Igreja. É santa, então não existe pecado. Ou se existe pecado, é a humanidade. Sempre que se o Papa é infalível, Isso, né? não, mas tem dentro da teologia, a infalibilidade do Papa, que não sim, existe. Olha... Sim, porque... Não é mais infalível? Não, porque ele é um cargo, o Papa é um Certo. cargo. Você pode enxergar... Jorge Bergoglio é uma pessoa. Certo. E o Papa ocupa um cargo. É tipo o Silvio Santos. Sei. Silvio Santos era uma enquanto pessoa... ele é Papa, ele é infalível. Ele é infalível, porque... Então, é isso que eu tô falando. Isso, ele é infalível. Então, tem na doutrina tem o Papa, ele é infalível. Então, a igreja tem que aceitar. Se ele falar é A, é A. Se ele falar é A, é A. Se ele falar é B, é B, é B. Entendeu? Só que as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, tem um livro do Bento XVI que perguntaram assim pra ele: o que você acha sobre preservativo? Porque a igreja é contra o preservativo. Ele falou: enquanto o Papa Bento XVI, eu sou contra, porque isso faz parte da doutrina da igreja. Enquanto Joseph Ratzinger, eu acho que em alguns casos é necessário. Por exemplo, uma pessoa que tem o vírus da AIDS, um casal que uma pessoa é portadora do vírus do HIV. O preservativo vai te ajudar a não passar a doença. É uma forma de segurança. Então, ele conseguiu fazer essa separação. Ele conseguia responder perguntas, sendo Joseph Ratzinger e sendo Bento XVI. Mas a maioria... é meio complicado isso, É meio né? complicado, mas é que ele tem opinião pessoal dele, né? Como você vai... Mas só que existe uma doutrina... A questão... como você tá num cargo que você não acredita no que Mas você não- tem que pregar? Não, mas não é que ele não acredita, que, por exemplo, a doutrina da igreja, ela tem um caminho. Então, o preservativo, ele vai contra. Por exemplo, o preservativo me possibilita ter relação sexual sem poder engravidar alguém, sem poder pegar uma doença. Então, o caminho tá aberto. Não tem nada que me impeça. E a igreja enxerga que o ato sexual fora do casamento é pecado. Então, a camisinha, ela me dá segurança pra ter esse ato fora do meu casamento sem ter consequências. O carro pode matar também, mas Sim, ele mas pode é a te forma levar de pra outro ver. lugar. Sim, mas é a forma de ver. Então, por Nossa, que a comparei camisinha... camisinha com carro, hein? Da Não. próxima vez que eu vou transar, tem que tomar cuidado, hein? Não, mas é a forma de ver. Aí você tá certíssimo nisso que você tá falando. Só que aí a igreja pega toda a doutrina dela, como ela pensa um mundo, então eu não posso aceitar isso, né? Porque a doutrina fala sobre a castidade, fala sobre a preservação da vida, sobre a pureza, enfim, tantas coisas. Então é a forma de ver. Mas eu li esse livro, era uma entrevista, e ele falando dessa forma. O Bento XVI, que era bem conservador, né? Então ele tinha a opinião dele. Então, assim, só que são assuntos muito polêmicos. Tudo isso entra como Imagina polêmica. o Papa tomar uma decisão, falar sobre alguma coisa, muda todo mundo. Vazaram aqui uns áudios, né? Algumas mensagens do
do Papa com falas homofóbicas aí Sim. e já deu problema, né? Sim, mas assim, porque o Papa, ele não vai tomar, por mais que fala da infalibilidade dele, ele nunca vai tomar uma decisão sozinho. Ele tem um colégio Tem de uma- bispo, de cardeais, que Vai se faz lá reunir. isso. E essa decisão, ele só vai assinar. Ele vai falar assim, é isso. Então, Ah, não é ele não tem poder de sozinho. sozinho não, ele vai dar a palavra final. Então, por exemplo, os bispos, eles querem mudar alguma coisa na doutrina da igreja. Vão fazer lá um sínodo, eles estão fazendo, acho que um sínodo. É que eu não sou mais católica, então eu não acompanho mais nada, né? Mas eles estão fazendo lá um sínodo, então eles vão começar a pautar. Isso precisa mudar. Aí, eles decidiram e o Papa vai falar, tá bom, ok, tá certo, tá dentro da doutrina, ou não. Esse é o papel dele, mas ele falar, eu quero mudar uma coisa da doutrina, pá, pum, e mudar isso não. Isso não acontece.